Então, só trazendo também uma ideia, iluminando um pouco, jogando a lanterna na ideia que a gente tem, a prefiguração física sobre esse animal aqui, o galo, que tem uma ligação através de palavras da herança grega, que é a deturpação da verdadeira, né? E da onde vem esse título aqui, que é o substitutivo de ungido, né? Da herança hebraica. Então hoje a gente tem uma espécie de adoração, que a gente até pode chamar do Deus desse século, uma espécie de um ídolo, um impostor, que é reverendado com esse nome aqui, vindo da herança greco-romana, como se fosse o salvador do mundo. Mas ele tem alguns elementos que apontam, justamente pelo próprio título que é atribuído a ele, no caso aqui Cristo, que vem de Crestus, né? Que é o termo para crista do galo, desse animal aqui, que lembra os raios de sol, né, na cabeça do animal, e de certa forma também apontando para a questão dos messias solares, né, da adoração antiga, já como a primeira das corrupções da humanidade, que é a adoração ao sol, né, ao astro rei, que está lá em cima, sendo uma corrupção da verdadeira identidade do Messias. Esse título aqui, ele é um título, né, portanto não é um nome, mas é um título muito associado ao próprio nome, que também se desvia do hebraico, e o porquê que a raiz grega desse título aqui, ele aponta para esse animal. Né? Para começar, isso parece não ser por acaso, parece ter uma intencionalidade por trás desse título, porque a religião romana, que foi a que implementou esse título e força, né, as pessoas a engolirem, muitos templos de pedra associados a ela possuem galos em suas torres, como um exemplo de duas figuras aqui, só para ilustrar essas que estão ao lado. Quer dizer, o galo, esse animal aqui, ele tem uma representação no ponto mais alto, acima até do que seria a cruz, né? E no ponto mais alto da edificação, né? Sendo colocado no ponto mais alto como lugar de honra, tá? O galo, o Crestus, tá? Com os raios de sol, com a crista. E isso vem da religião romana, né? Essa perversão também associa o galo à ideia de ressurreição, né? E talvez seja a explicação do porquê essa imagem também imposta pela religião romana de ovos, né? No que eles chamam de Páscoa, que essa Páscoa aí em nada se parece com a Páscoa hebraica, né? Não só nos costumes físicos, mas principalmente, que é o que interessa para o Criador, no espiritual, né? Porque a Páscoa simplesmente significa a saída do Egito, né? E enquanto se está com Crestos e se está na religião romana, se está dentro do Egito, né? Então ninguém pode falar em Páscoa enquanto se está dentro do Egito, né? Por isso que lá na lei a Páscoa era proibida para os estrangeiros, né? Porque justamente o estrangeiro é que é o grego, é que é o romano, né? E se ainda é grego, se ainda é romano, justamente aí isso significa obrigatoriamente que não foi feito o êxodo do Egito, né? Não se saiu do Egito, portanto não houve Páscoa nenhuma. A Páscoa seria apenas uma hipocrisia, então é um ritual vazio. E é o que eles fazem, e ainda aplicam a questão dos ovos, né? Esse é um dos caminhos, né? O outro caminho seria a questão de Ostera, né? Aquela deusa nórdica lá da fertilidade, muito com a presença de coelhos, de ovos, né? Que também é
É a outra fonte desse paganismo, né? Mas veja que o que é a ideia de ressurreição do Crestus, do galo, né? É o ovo, certo? É o ovo, porque é dessa maneira que o ciclo desse animal aqui se renova. Tá? Também existe um termo dentro da religião romana que por volta da meia-noite do Natalis Solis Invictus, que é o dia do nascimento do deus Sol, Crista, raios de sol, deus Sol invicto, né, invencível. Isso desde muito tempo, desde a antiguidade, mas principalmente por Roma, né? Eles fazem essa cerimônia que eles chamam de missa do galo. Missa quer dizer partilha, né? Missa é a partilha, certo? Do Crestus, né? Do Cristo, do galo. Reforçando a ideia de uma adoração ao tal Deus Sol. E também o que eu entendo que é o verdadeiro motivo, né, é a profanação na chegada do verdadeiro noivo, porque o verdadeiro noivo vem à meia-noite, conforme a parábola, né, das 10 virgens, né. Então veja que aqui é uma espécie de homenagem num dia propício, né, que é o tal Natal, entre aspas, né. Veja que é uma homenagem ao impostor, então, ao Crestus, ao Deus Sol da crista do galo, como se fosse uma substituição ao verdadeiro noivo que chegará à meia-noite, né? E que não nasceu dia 25 de dezembro, né? 25 de dezembro é Tammuz, certo? Tammuz, o galo, os raios de sol na cabeça, Tammuz, né? E o que torna as pessoas moabitas, né? Conforme já conversado anteriormente. Então eu entendo dessas informações que o galo, principalmente vindo da religião romana, tá? O galo, na prefiguração, ele anuncia o raiar da luz e o fim da escuridão das trevas. Isso é que esse animal aqui físico faz, tá? É o, vamos dizer assim, que é o emblema, é o rótulo dele mais marcante, né? É o comportamento mais específico dele que de primeira impressão a gente já fala quase sem pensar, né? Que o galo ele anuncia justamente o raiar da luz e o fim da escuridão. Só que ele se manifesta em um momento anterior ao crepúsculo. Ou seja, ele se manifesta, ele canta, né, ele emite a voz dele em um momento ligeiramente anterior ao retorno da luz, que eu entendo ser a volta do Messias, né? Então, se ele se manifesta num momento imediatamente anterior, ligeiramente anterior ao retorno da luz, né? A, a manifestação dele não é concomitante, ela não é simultânea ao retorno da luz, mas ela é ligeiramente anterior, né? Imediatamente após a manifestação dele, o sol nasce, certo? O sol da justiça, trazendo cura em suas asas, conforme Malaquias, né? A gente já conversou também sobre por que o astro-rei, o sol, né? Ele é figura do Messias, né? E hoje a gente tem essa espécie de dicotomia, porque enquanto os filhos do Espírito entenderam que o astro-rei físico apenas simboliza o Messias, e portanto a gente deve enxergar espiritualmente o Messias no astro-rei, o outro lado ele se encurva e adora o astro-rei, de forma direta ou indireta, como é o caso aqui, tá? Aliás, eu penso que é a maioria, né? A grande maioria hoje, no nosso mundo moderno, ele adora de forma indireta e velada. E que é um erro, né? Porque o Sol também é uma criatura, também foi uma coisa criada, né? O Sol também deixará de existir, certo? Por isso o conceito de idolatria, né? Então eu entendo que esse animal aqui na prefiguração dele, ele representa o impostor. Esse impostor que está vindo, né, o rei da Babilônia, que ele vai se manifestar, ele vai cantar no momento ligeiramente anterior ao retorno do verdadeiro, da verdadeira luz do mundo, né? Por isso eu entendo o fato dele ser tão recorrido, dele ser tão simbolizado pelos ladrões da herança, né? Inclusive no próprio título oficial e abundante dado por Roma ao que seria o nome do nosso Salvador, como uma marca mesmo definitiva de um impostor, né?
E talvez por aqui seja o caminho da gente entender por que Cafos, né, que é o Pedro, ou Petrus Romanos, né, essa ideia de Petrus Romanos, de Pedro ser, apesar de ser o famoso discípulo fervoroso, que foi de certa forma primícias no reconhecimento do Messias como o filho do Criador, né? De fato ele era primícias nesse entendimento, mas ele ainda estava duro, conforme o nome dele, duro, endurecido, né? Para entender certas coisas, né? As coisas do Espírito, né? E por isso que o Messias teve tantos diálogos com ele no sentido de amolecer ele para que ele apacentasse as ovelhas também, né? E eu entendo que a questão de ele ter negado, o que inclusive foi relatado em todos os evangelhos, né? Pelo menos os evangelhos esses que estão na coletânea romana, todos eles relataram o fato de que ele negou o Messias 3 vezes antes do galo cantar, né? Então, talvez seja a figura, porque o galo cantar é a manifestação do anti-messias, tá? Do impostor. E essa negação insistente dos endurecidos, né, antes da manifestação do impostor, talvez esteja retratada em Pedro, né, que representa os endurecidos que ainda estão dentro de Roma, né. Essa figura de Pedro ser também associado ao Petrus Romanos como é uma figura negativa, mas isso não indica um juízo sobre o apóstolo Pedro, que era um dos 12, né? Não significa um juízo, significa apenas uma sombra que ele representava com muitos atos, muitas atitudes que ele teve, ah, alguns duros de coração que ainda estão dentro do sistema romano. Essa ideia eu gostaria de desmembrar um pouco mais ela também, aprofundar num áudio posterior. Mas então esses que estão dentro do sistema romano, eles estão endurecidos ainda e resistentes e teimosos em negar o próprio Salvador, principalmente sob o nome dele, né? Porque uma vez que tu esteja com Crestos, tu ainda não está com o verdadeiro, que seria Yahushua, né? E essa negação, veja que ela vai ser persistente até a manifestação do galo, até a manifestação do impostor, certo? Então eu acho que é um primeiro passo aí para a gente começar a entender essas coisas do porquê que esse animal existe na prefiguração e o que está acontecendo com a religião romana, entronando esse título e usando essas ideias aqui também de ovos na Páscoa, ovos associados à ressurreição, que só pode estar apontado com esse bicho, né? E a questão da cerimônia que eles dão o nome desse bicho aqui, homenageando como um substituto, vamos dizer assim, ao verdadeiro noivo que chegará à meia-noite, conforme as palavras do nosso próprio Salvador, que não se chama Crestos, né?